Meus irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha profunda satisfação em estar com vocês nessa noite e nessa data tão significativa, tão especial na vida da igreja, né? 42 anos, pastor? 42 anos, e nós parabenizamos a igreja por esta data e queremos trazer aqui um abraço fraterno da segunda igreja evangélica congregacional em Timbaúba, igreja que nós já pastoreamos há algum tempo. E o pastor Leonardo falava aqui que eu pregava lá quando ele é adolescente, lá em Macaparana, hein? Faz tempo, hein? Isso significa que eu estou ficando velho, né, pastor? É brincadeira, hein, irmão? Mas, irmãos, é uma alegria, uma satisfação. E eu estou acompanhado de algumas pessoas da minha família. A minha esposa está ali, a irmã dela, a minha cunhada Almira, meus filhos lindos, abençoados, Lucas e Mateus, a namorada de Lucas, a Marina, e os pais dela, o Gustavo e a Renata. Fiquem de pé aí, essa turma aí. Tá. Olha, pastor, trouxe essa turma aí me acompanhando. Estão comigo aí. Deus abençoe. Podem sentar. Sim, tem Jean também. Jean, que é lá da nossa igreja, estuda aqui em João Pessoa, está conosco também, Jean Anderson. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e os versos de 13 a 20. Vamos ficar de pé e ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. O tema muito propício, muito pertinente. Eu penso que uma das instituições que tem apanhado muito nesses dias do contexto da pós-modernidade tem sido a igreja, né? A igreja, a família tem apanhado muito. Muitos dos nossos inimigos, adversários, têm batido forte na igreja como instituição, porque nós vivemos num contexto em que as instituições são negadas, as verdades absolutas, a família. Então, de toda forma, o mundo quer destruir a família, destruir a igreja, destruir os valores. E esse tema é muito pertinente, porque nós precisamos pensar sobre a importância da igreja, o valor da igreja, o que ela representa para nós, o seu valor na Escritura para Deus. E os irmãos foram felizes na escolha dessa temática. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 16, de 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor amado, nosso Pai, suplicamos a Tua graça sobre nós nesta hora, Pai, na exposição da Tua palavra. Nos dá graça, nos abençoa, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Que a Tua palavra, ela cumpra o propósito para o qual ela é exposta, que é edificar, repreender, exortar e consolar as nossas vidas. Que assim seja, Senhor da glória, e que Tu nos dê sabedoria, nos dê graça na exposição da mesma, Pai. Fala conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar. Então, a igreja do Deus vivo. Irmãos, qual a importância da igreja na vida do cristão individual? Essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Para o catolicismo romano, a igreja ela tem uma importância até maior do que a Escritura, porque a igreja romana coloca a igreja acima da Bíblia, acima da Escritura. Nós sabemos que isso é um contrassenso, isso é um equívoco, isso é um erro, né? A Escritura está acima da igreja, e não a igreja acima da Escritura. Mas na teologia católica romana, a eclesiologia do catolicismo, ela é uma eclesiologia que centraliza a igreja de modo absoluto. Então, para o romanismo, né, a instituição que é administrada por uma hierarquia de sacerdotes, de bispo e pelo Papa, exerce um poder total sobre os fiéis em questões que diz respeito a esta vida e a vida futura. É assim que pensa a igreja romana. Mas, num outro viés, numa outra linha e num outro extremo, nós vamos encontrar o evangelicalismo moderno do norte-americano que vem para o Brasil, né? O que a gente tem de igreja evangélica de modo geral no país, essa massa toda de evangélicos, nós podemos dizer que é fruto do evangelicalismo americano. E o evangelicalismo ele é muito subjetivista e individualista, e ele não reconhece a importância da igreja como deveria reconhecer. Por outro lado, nós temos o movimento dos desigrejados, que é muito forte hoje, que cresce. Mas não é um movimento de hoje, ele é desde a década de 60, porque havia naquele tempo, né, um slogan que dizia assim: Jesus sim, igreja não. E o movimento dos desigrejados nos nossos dias, eles enfatizam isso. Jesus sim, igreja não. Eles dizem o seguinte: nós estamos comprometidos com Cristo, mas não queremos nada com a igreja. Então, esse é o lema deles, né? Porque na opinião deles, a igreja é, na melhor das hipóteses, um acidente histórico não bíblico. Então, na melhor das hipóteses, para esse movimento dos desigrejados, a igreja é um acidente histórico e que não é bíblico. E na pior das hipóteses, para eles a igreja é uma capitulação ao paganismo, né? Então, tudo aquilo que nós consideramos igreja, sermões, prédios, pastores, liturgia, ofertas, corais, qualquer outra coisa que se queira mencionar é resultado do desvio do estado puro no século I, assim diz eles, que houve um desvio e a igreja capitulou o paganismo desde o século I. Então, eles dizem que há um sincretismo no meio do cristianismo. Mas diante dessas posições, diante dessas teses, desses postulados, nós temos a posição dos reformadores. O que é que os reformadores pensam sobre a igreja? Bem, eles romperam com o clericalismo, o absolutismo do romanismo, né, da igreja romana. Eles romperam com a ideia de centralizar a igreja, de colocar a igreja acima da Bíblia. Eles romperam com tudo isso, mas eles consideraram a importância da igreja. João Calvino, ele disse o seguinte: se nós não preferirmos a igreja a todos os outros propósitos de nosso interesse, não somos dignos de ser contados entre seus membros. Então nós devemos preferir a igreja, disse Calvino. E Calvino concorda com Agostinho, que foi um teólogo do quarto século, de quem Calvino bebeu. O que é que Agostinho disse sobre a igreja? Agostinho disse: não pode ter Deus como pai aquele que se recusa a ter a igreja como mãe. Não pode ter Deus como pai aquele que se recusa a ter a igreja como mãe. Então, para Agostinho, a igreja era nossa mãe. E Calvino acrescenta isso dizendo:
pois não há outro jeito de entrar na vida, a menos que esta mãe nos conceba no seu ventre, nos dê a luz, nos amamente e finalmente nos mantenha sob seus cuidados e direção, até que, deixando a nossa carne mortal, nós nos tornamos como anjos. Então, para Calvino, nós somos concebidos por meio da igreja, nós somos nutridos, amamentados através da igreja, somos cuidados através da igreja, a igreja cuida, nos dá a sua direção até a glorificação final, até nos tornarmos como os anjos, como anjos de Deus, né? Até a glorificação final. Então, há um trabalho da igreja, há uma ação da igreja em nos conceber, em dar a luz, em nos amamentar, em cuidar de cada um de nós e nos dar a direção até o final. Então a gente percebe que no passado os reformadores amavam profundamente a igreja. Nos dias de hoje, nos dias atuais, esse apreço pela igreja está em declínio. Muitos estão subestimando o lugar que a igreja ocupa como instituição de Cristo. Este ponto de vista que deprecia a igreja é alimentado pela falta de compreensão sobre o que realmente é a igreja como instituição de Cristo. E nós queremos pensar nesta noite sobre isso. E a Escritura está farta de declarações, de ensinamentos que refletem a importância da igreja do Senhor. A Escritura mostra através de metáforas, de figuras, falando sobre a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a lavoura de Deus, por exemplo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 5 a 9, ele compara a igreja com uma lavoura de Deus. É uma metáfora da agricultura, do lavrador, daquele que semeia e que colhe. A igreja é a lavoura de Deus. O Senhor Jesus, falando da videira e dos ramos, está falando ali da igreja, que a videira e nós somos os ramos dessa videira. A Bíblia fala da igreja como edifício de Deus, sendo Jesus o seu alicerce. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 3, de 10 a 15. A Bíblia também fala da igreja como santuário da habitação do Espírito, da habitação de Deus, a figura do santuário. A Bíblia fala da igreja como a noiva de Cristo, mostrando a relação intrínseca que há entre Cristo e a igreja, a relação vital, pactual, né, de Cristo com a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A palavra fala também da igreja como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo, mostrando essa importância tremenda e singular. Dr. Joel Bick, reformado, puritano, ele diz que depreciar a importância da igreja como instituição de Cristo significa negligenciar as palavras de Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando a gente não reconhece a igreja como instituição de Cristo, nós estamos, na verdade, deixando de reconhecer, nós estamos negligenciando as palavras de Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, do texto que lemos aqui. É sobre isso que nós queremos pensar nesta noite. E algumas verdades gloriosas são ditas nesse texto sobre a igreja. Eu quero pensar de 3 verdades aqui que são ditas, que são verdades singulares e gloriosas a respeito da igreja do Deus vivo. Em primeiro lugar, a sua condição. A condição da igreja como pertencendo a Cristo. Como condição, a igreja pertence a Cristo. Jesus Cristo disse: minha igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A declaração de Jesus é que a igreja pertence a Ele.
Jesus, com essa declaração, estava reivindicando o povo como sendo dele. A igreja é dele, nós pertencemos a ele, nós somos dele. A igreja é o povo que está ligado a Cristo. Esse povo está ligado a Cristo em amor, esse povo está ligado a Cristo em misericórdia, esse povo está ligado a Cristo em perdão, e esse povo está ligado a Cristo em dependência. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele, Ele nos amou, Ele foi misericordioso, Ele nos perdoou, nos purificou dos pecados, e nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja. A igreja tem um dono, e este dono é o Senhor Jesus. A igreja é sua propriedade exclusiva de Deus, como disse Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9. A igreja é propriedade exclusiva de Cristo. Nós devemos ter um apreço e um amor pela igreja, porque a igreja é a coisa mais preciosa na terra. Ela é mais preciosa do que a prata, ela é mais preciosa do que o ouro, ou de qualquer outra coisa, outro bem terreno. A igreja é preciosa. Como igreja de Deus, nós somos chamados para conhecer, para amar e para servir a Deus na igreja. E amados, a igreja ela é preciosa, porque pertence a Cristo. Ela é propriedade de Cristo, mas ainda mais, ela é mais preciosa ainda por aquilo que Cristo fez por ela, para torná-la dele. A preciosidade da igreja está no fato dela pertencer a Cristo, e ainda mais pela obra que Cristo fez para que essa igreja pertencesse a Ele. Paulo disse que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, quando ele escreve aos Efésios capítulo 5, verso 25, falando da responsabilidade do marido de amar as suas mulheres, dos maridos amarem as suas mulheres. Ele diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo fala da igreja de Deus que Cristo comprou com seu próprio sangue. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. E meus amados, o Gólgota, onde Cristo morreu por sua igreja, onde Ele comprou a igreja, onde Ele morreu por ela, o Gólgota não era um lugar bonito, não era um ponto turístico, mas um lugar de sangue, morte e castigo. Nesse lugar Cristo foi abandonado por todos, inclusive pelo Pai, por causa dos nossos pecados. Quando ele orou, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, quando ele estava derramando o seu sangue, sendo crucificado, ele faz essa oração. É porque ali ele está sendo abandonado pelo próprio Pai. Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento foi profundo, foi tremendo, por amor a nós, por amor à sua igreja, para comprar a sua igreja, para que a igreja pertença a Ele. Para começarmos, amados, a dar valor ao que Cristo fez no Gólgota por sua igreja, nós devemos entender como Deus vê o pecado. E é exatamente isso que está ali. Deus odeia o pecado. Deus condena o pecado e Deus julga o pecado. Cristo se sente abandonado pelo Pai ali, porque ali foi o inferno de Cristo, a cruz foi o inferno de Cristo. Ele ali foi condenado por causa dos nossos pecados. Ele foi abandonado porque o pecado foi julgado ali. Ele cumpre o propósito, ele é punido ali em nosso lugar. E o John Bunyan, do Peregrino, ele disse o seguinte, que pecado é o desafio da justiça de Deus. Quando você peca, você está desafiando a justiça de Deus. Ele disse também que pecado é a zombaria da paciência de Deus. Você, quando peca, você está zombando da paciência de Deus. E pecado é o desdém
além do poder e desprezo pelo seu amor. Quando você peca, você está desafiando a justiça de Deus, está zombando da paciência de Deus, está desdenhando do poder e desprezando o amor de Deus. Joel Bick disse que, em uma palavra, inferno é o que Deus pensa do pecado. Como Deus trata o pecado, a ponto do seu próprio filho ser abandonado na cruz ali. E o único jeito, amado, de Deus perdoar os nossos pecados é por meio de Cristo. Ele suportou a ira de um Deus que odeia o pecado por nós. A ira de Deus, o golpe veloz da ira de Deus foi lançado sobre Cristo, e Ele sorvou todo o cálice da ira de Deus ali no Gólgota, por nós. Ele provou a morte por nós, Ele entrou no lago de fogo, Ele desceu até o abismo sem fim, como nosso substituto, Ele desceu ao inferno e entregou seu Espírito. É esse o significado do Gólgota. Na cruz, a face do Pai, para a qual Jesus sempre se voltava em adoração, agora tinha se virado para outro lado. A face do Pai tinha se virado para outro lado. Jesus sempre se voltava para Ele em adoração, mas a face do Pai tinha se virado para outro lado agora, porque Ele é abandonado na cruz por causa dos nossos pecados. Ele se tornou o excomungado da casa de seu Pai. Dr. Joel Bick diz o seguinte, que quando você canta sobre a maravilhosa cruz na qual seu Salvador morreu, você não deveria pensar em alguma coisa agradável, bonita, animadora, mas sim em algo feio, atroz e revoltante. E ele acrescenta, o Gólgota era um lugar de crânios, de ossos e de carne ensanguentada. Não há nada de bonito nisso, mas isso mostra o quanto o pecado é maligno e como Deus odeia o pecado e julgou o pecado na vida do seu Filho. Ele pagou o preço para a nossa redenção, para a nossa libertação. A igreja pertence a Cristo, ela é preciosa porque a igreja de Deus, Ele é o seu dono, Ele tem um dono, mas ela é preciosa pelo que Ele fez por ela, mais preciosa ainda pelo que Ele fez por ela, pela maneira como Ele morreu, um sofrimento terrível, o cálice da ira de Deus lançado sobre Ele, para que Ele pagasse pelos nossos pecados e comprasse essa igreja para Ele. Essa é a igreja do Deus vivo. Ela foi comprada por Cristo, ela é preciosa, ela pertence a Cristo. O Pai deu o Filho de presente para a igreja e deu a igreja de presente para o Filho. Cristo comprou a igreja. Na igreja não tem nada que seja nossa propriedade, tudo pertence a Cristo, inclusive nós. Então na igreja não tem nada que seja nossa propriedade, tudo pertence a Cristo, foi Ele que pagou o preço, inclusive nós pertencemos a Ele. Se Jesus Cristo amou tanto a igreja, a ponto de sofrer tanto por ela, seria pedir muito aos seus seguidores que amem e vivam para ela? Nós devemos refletir sobre isso. Diante desse fato, nós somos desafiados a amar a igreja, servir a Deus por meio da igreja, viver para ela, defender a igreja, viver para ela. A segunda verdade que eu quero pensar nesta noite aqui, com base nesse texto sobre a importância da igreja, é a sua essência. Sua condição, ela pertence a Cristo, Ele é o seu dono, Ele a comprou com seu sangue. Sua essência é que a igreja, ela foi fundada sobre Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto que lemos começa com Jesus indo para as bandas de Cesareia, de Filipe. Cesareia ficava a 190 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade marcada por sincretismo, paganismo. Ali Herodes construiu um templo, um altar para
em homenagem a César Augusto, imperador romano. Ali foi centro da adoração a Baal. Jesus caminhava com seus discípulos para Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma pergunta. Ele quer saber o que é que o povo pensa a respeito dele. Verso 13. Que diz o povo ser o Filho do Homem? Então ele pergunta aos discípulos, o que é que o povo está dizendo? Eu quero saber qual a opinião do povo. Eu quero saber o que é que está aí na mídia a meu respeito. O que é que a mídia está dizendo? O que é que a Folha de São Paulo está dizendo? O que é que os órgãos de comunicação, o que é que a Globo está falando? Eu quero saber o que é que os homens pensam a meu respeito. E aí há vários conceitos, há várias opiniões, porque o verso 14 diz: uns responderam João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele se volta para os discípulos: bem, essa é a opinião do mundo. O mundo tem opiniões diversificadas, o mundo não é uniforme, o mundo tem opiniões diversas, o mundo está cocheando aí entre vários pensamentos. Mas vocês, o que é que vocês pensam? O que é que o mundo pensa a respeito do Filho do Homem, de Jesus Cristo? E o que é que a igreja pensa? O que é que vocês pensam? Aí Pedro toma a palavra e diz, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de Pedro, ela é muito emblemática, interessante, porque Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que foi prometido lá no Pentateuco, na lei de Moisés, aquele que foi prometido, que foi falado nos profetas, nos escritos, nos salmos. Tu és o cumpridor de todas as promessas da redenção, tu és o Cristo, tudo converge para ti, em ti se cumpre tudo aquilo que foi dito no passado, na revelação passada. Tudo se cumpre em ti, tu és o Cristo. E ele diz também, além de falar que ele é o Cristo, o Messias, o enviado, tu és o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, o Deus que se fez carne, o Messias, que se faz gente, mas tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação, Pedro, não veio de ti. Não se glorie. Você deve se humilhar, porque isso não é produto da sua carne, dos seus pensamentos. Não foi carne e sangue quem tu revelaram. Essa revelação veio do Pai, do meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados, Jesus disse: tu és bem-aventurado. E ele prossegue: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A confissão que Pedro acabou de fazer. A igreja está edificada na confissão de Pedro. E qual é a confissão de Pedro? Que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. A igreja está edificada em Cristo. Para o catolicismo romano, a pedra é Pedro, mas a pedra que é onde a igreja, o alicerce, o fundamento da igreja, não é Pedro, porque Deus não ia edificar a sua igreja, Cristo não ia edificar a sua igreja sobre Pedro, um homem que posteriormente iria negá-lo, como aconteceu na cena da crucificação. Jesus é o fundamento. A igreja está edificada sobre a confissão de Pedro, que é a revelação do Pai, de que ele, Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é como se Jesus dissesse assim: você é uma pedra e a minha igreja sobre a rocha sólida da verdade que você acabou de confessar. A igreja de Cristo está edificada sobre a rocha sólida da verdade que Pedro acabou de dizer, porque lhe foi revelado pelo Pai. Porque há um trocadilho, né? Segundo os historiadores, os comentadores, que diz que Pedro é Petrus, fragmentos de pedra, e Cristo é a rocha.
que a igreja está edificada. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o verdadeiro fundamento e não há outro. Isso confere com o que Paulo falou, ou melhor, que Pedro falou e depois Paulo também. Porque Pedro disse, lá em Atos 4, 11 e 12, Pedro disse assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é a pedra, ele é a rocha. E Paulo também ensina dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Então, o fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E amados, essa metáfora, essa figura da pedra, da rocha, é usada apenas para Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 32:4 diz isso. Salmo 18:2. E por isso o salmista pergunta no Salmo 18:31: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? A rocha é o nosso Deus. A pedra angular é Cristo. Ele é a rocha e a igreja está fundada e edificada nele. A igreja é fundada sobre Cristo. E o artigo principal da fé cristã é a confiança em Cristo, conforme a confissão de Pedro. A nossa confiança está em Cristo, Ele é o alicerce. Joel Bick vai dizer o seguinte: um membro da igreja inativo é uma contradição em termos. Se nós não amamos e vemos o ser membro como um grande privilégio, precisamos questionar se somos verdadeiramente parte da igreja. Não podemos esperar nos encontrar com a igreja triunfante na glória, se negligenciamos a reunião com a igreja militante na terra. Então, o fato de deixar de congregar, deixar a igreja, não querer ser membro da igreja, não querer fazer parte da igreja militante, porque nós queremos participar da igreja triunfante na glória, então nós devemos desejar ser membro da igreja militante nesse mundo. Joel Bick acrescenta dizendo que o cristianismo autônomo ou não participante nega por inteiro o conceito do Novo Testamento de igreja como uma testemunha corporativa da comunhão redimida. Cristianismo solo, carreira solo. Outro dia eu fui aconselhar uma jovem, uma pessoa lá da igreja, uma mulher, uma senhora, uma irmã, não tão de idade, mas casada, e eu confrontava aquela irmã sobre a não participação dela, mais de um mês fora da igreja e tal, não vinham os cultos. Pastor, eu estou assistindo em casa no YouTube as pregações. Diga, isso não é modelo de igreja. Isso não é modelo de igreja. Você pode até assistir uma pregação em casa, mas isso não substitui o culto público no dia do Senhor, na reunião. Os meios de graça, amados, que Deus nos deu, estão revelados na sua palavra. É a pregação, a oração, os sacramentos, batismo e ceia, e a comunhão dos santos. Carreira solo, como é que vai ter sacramento e ceia? Como é que vai ter comunhão dos santos? Não tem. Você pode até em casa ligar e ouvir uma palavra, mas você não desfruta da comunhão dos santos. Deus estabeleceu pastores, presbíteros, diáconos, líderes para a igreja, para liderar a igreja. Como é que a pessoa fora da igreja, ele vai cumprir isso que Deus determina para a sua igreja? Então a igreja, ela é, no Novo Testamento, uma testemunha
corporativa da comunhão redimida. Pessoas que foram redimidas para viver em comunhão. Ah, mas as pessoas dizem, a igreja local tem problemas. Com certeza tem. Mas já disse alguém, se você procurar uma igreja sem problemas e encontrar essa igreja que não tenha problemas, no dia que você entrar nela, ela vai ter problemas. Nós temos problemas, irmãos. Todos nós somos cheios de problemas e defeitos. Mas nós não podemos deixar de congregar por isso. Nós queremos exigir que as pessoas sejam perfeitas e nós não somos perfeitos, nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. A nossa família tem defeito, não vamos deixar a família. Eu vou deixar de ser pai dos meus filhos porque eles estão cheios de defeitos. Eles vão deixar de ser meus filhos porque eu tenho defeitos? De jeito nenhum. A gente às vezes entra em atrito, né, uns com os outros. Mas nós devemos refletir, pensar e resolver e continuar caminhando como comunidade, como povo de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A afirmação de que a igreja é o corpo de Cristo e ele sua cabeça, implica que Cristo e a igreja são complementares, pois um corpo e uma cabeça não podem existir separados. Você já viu aí algum corpo sem cabeça ou uma cabeça sem corpo? Cristo e igreja, eles caminham juntos. É por isso que quando Jesus se revela a Paulo, lá no caminho de Damasco, Atos 9, e Paulo conta essa experiência ali, umas 3 vezes Paulo conta no livro de Atos a sua experiência de conversão. E ali ele conta que ele ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo era um perseguidor da igreja. Mas a questão, irmãos, é que perseguir a igreja significa perseguir a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o seu cabeça. A igreja e Cristo são propriedade um do outro. A união deles é afirmada pelo dom de Cristo à igreja, pela compra dela e pela vitória para ela, e pela habitação do Espírito na igreja, e pela entrega da igreja pela fé e amor a Cristo. Pensar em Cristo sem a igreja é separar o que Deus uniu em santa união. Então essa ideia, eu estou comprometido com Cristo, mas não quero nada com a igreja, para mim isso não é compromisso com Cristo. Quem está comprometido com Cristo tem compromisso com a igreja. Quem está comprometido com Cristo está engajado na sua igreja. Quem está comprometido com Cristo, que ama Cristo, ama a sua noiva, ama o corpo de Cristo, que é a igreja. E amados, nessa confissão de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e em que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estão implícitos nessa confissão de Pedro sobre a rocha que é Cristo, os atributos históricos da igreja. E quais são os atributos históricos da igreja? A unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. A igreja, ela é una, a igreja é santa, a igreja é católica ou universal, e a igreja é apostólica. Cada um desses atributos começa e encontra seu cumprimento em Cristo, a rocha e fundamento da igreja. A igreja é marcada pela prática da unidade, ela é una, marcada pela prática da santidade, marcada pela prática da catolicidade, da universalidade e pela prática da apostolicidade. Quando nós confessamos uma só igreja santa, católica e apostólica, afirmamos que é Cristo e não a igreja, nenhuma e algum, é a rocha a qual cada atributo da igreja é edificado. Cristo é a rocha da unidade, Cristo é a rocha da santidade da igreja, Cristo é a rocha da catolicidade da igreja e da apostolicidade da igreja. Eu creio numa igreja santa, católica, apostólica e eterna, construída e mantida por Cristo, sobre a rocha sólida da confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Porque, amados, quem é que une a igreja? É Cristo. Quem é que santifica a igreja? É Cristo. A questão da universalidade da igreja, ela está presente em todas as épocas e em todos os lugares. Ela começa com Adão. E ela está presente em todo mundo. Cristo morreu por pessoas eleitas em toda parte do mundo. A obra de Cristo, ela tem efeito passado, presente e futuro. Então a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja, ela se expressa também em Cristo como fundamento da igreja. E a apostolicidade é que a doutrina apostólica é o fundamento da igreja. E o que é que os apóstolos ensinaram, senão a doutrina que Cristo ensinou para eles? O que é que a Bíblia fala, senão Cristo? O que é que a Bíblia ensina, senão Cristo? Ele é a promessa no Antigo Testamento, e no Novo ele é o cumprimento dessa promessa. Cristo está presente em todas as partes da Escritura, ele é o grande assunto da Escritura. E eu acho muito interessante um texto que talvez seja o texto mais belo da pena de Paulo. Tessalonicenses, ou melhor, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo teve pelo menos 3 propósitos para escrever essa carta aos Filipenses. Primeiro, para agradecer pela colaboração que os filipenses mandaram para ele, ofertas, mais de uma vez. Segundo, para resolver um problema de ordem de relacionamento entre duas irmãs que não estavam pensando com o cordiamento do Senhor, Evódia e Síntica. E terceiro, para combater os falsos mestres que estavam ameaçando a saúde, a sã doutrina na igreja, a saúde da igreja. E é interessante que Paulo fala sobre Cristo para resolver o problema de relacionamento que tem na igreja. Nós deveríamos, diante dos nossos problemas, olhar para Cristo. Fica mais fácil de resolver quando a gente olha para Jesus. Nós precisamos estar centrados em Cristo. Ele é o fundamento da igreja. É Cristo que vai trazer solução. E é por isso que ele escreve esse texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele fala da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo nesse texto. Mas por último, eu quero pensar sobre o sucesso da igreja. A condição da igreja, ela pertence a Cristo. A essência da igreja, ela está fundamentada sobre Cristo. Cristo é o seu fundamento, o seu alicerce. E o êxito, o sucesso da igreja depende da obra de Cristo. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja é dele, ela está construída sobre ele, que é a pedra, que é o alicerce, e ele é o edificador da igreja. O êxito da igreja depende dessa promessa de Cristo, que disse que ia edificar a sua igreja. Irmãos, por mais que a igreja passe por lutas e adversidades, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela pode perder muitos combates, mas ganhará a grande batalha. Cristo é mais forte que Satanás, e sendo assim, sua igreja vencerá o exército dele. As portas do inferno diz respeito à morte, mas não só à morte, mas a todos os poderes das trevas e do mal.
As palavras de Cristo retratam a igreja militante derrubando as portas do inferno e vitoriosamente libertando o povo do poder da morte. Cristo assegurou o triunfo evangelístico da missão da igreja. A igreja pode até vacilar, mas continuará sem sombra de dúvida, marchando ao longo da história para o triunfo final. Ela é vitoriosa. Ele nunca a desprezará como se fosse irrelevante, como outros o fazem. Conforme a confissão belga afirma, no artigo 27 dessa confissão diz o seguinte: esta santa igreja é preservada ou sustentada por Deus contra a ira do mundo inteiro, mesmo que às vezes por um tempo pareça muito pequena e aos olhos do homem possa parecer mesmo durante o perigoso reinado de Acabe. Deus guardou para ele 7.000 homens que não tinham se dobrado diante dos joelhos de Baal, diante de Baal, dobrado seus joelhos a Baal. Quando Elias pensou que estava só, Deus disse: vai, unge um rei sobre a Síria, unge um rei sobre Israel, unge um profeta em seu lugar, Eliseu. E eu conservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus sempre conserva um remanescente nessas horas de crise. A igreja, ela tem passado por lutas, por adversidades. Não é de hoje que a igreja tem sofrido, tem apanhado. Muitos queriam extinguir, acabar a igreja. Domiciano, na época em que o Apocalipse foi escrito, nos anos 90, grande perseguidor da igreja, aquele imperador romano que perseguiu terrivelmente a igreja, que João foi colocado lá na ilha de Pátimos como exilado para morrer ali por causa do testemunho da palavra de Deus, e ali Deus se revela a ele, e ele escreve às 7 igrejas da Ásia para que elas saibam que existe alguém que está no trono, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e reinará para sempre. Não é Domiciano que tem a última palavra, mas é o Senhor Jesus que tem a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se entendêssemos a perspectiva de Deus para a igreja, muitos dos nossos problemas que nos afligem nas igrejas locais pareciam pequenos, amados. Porque quando Israel só conseguia ver as ruínas de Jerusalém, Deus reconstruiu suas muralhas. Isaías 49:16. Quando vemos uma igreja despedaçada pela dissensão, Deus vê uma igreja gloriosa, eleita pelo Pai, conforme Efésios 1, de 3 a 6, redimida pelo Filho, Efésios 1, 7, adotada pelo Espírito, Romanos 8, 15. Ela é gloriosa por causa do seu papel no plano de Deus, Efésios 3, 10 e 11, de sua santidade, é gloriosa por conta da sua santidade, de seu acesso a Deus, Hebreus 4, 16, e de sua herança notável, Efésios 1, 14. Um puritano congregacional do passado, chamado Richard Sabes, ele disse: Cristo é o rei de sua igreja, e a igreja é a maior rainha do mundo. Cristo é o rei de sua igreja e a igreja é a maior rainha do mundo. Nós devemos servir a igreja e a Cristo por meio da igreja de todo o nosso coração, sempre nos lembrando de que nosso trabalho não é vão no Senhor, conforme Paulo escreveu os 1 Coríntios 15, 58. John Charles Riley, bispo anglicano, ele diz sobre o serviço dos crentes na igreja. Ele diz: a igreja de Cristo precisa de servos de todos os tipos e instrumentos de toda espécie, canivetes e espadas, machados e martelos, Martas e Marias, Pedros e Joãos. A igreja precisa de gente envolvida para trabalhar, para servir a Deus, para adorar a Deus. Vamos amar a igreja por amor a Cristo, pois ela é a herdeira da cruz e da glória de Cristo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: como igreja de Cristo, nós temos um alicerce, um fundamento. Cristo é o alicerce, Ele é a pedra da edificação da igreja.
Como igreja de Cristo, nós temos uma certeza: Cristo está edificando sua igreja. Nós repousamos nessa promessa de que Cristo ia edificar a igreja. Não sou eu o pastor, não é o pastor Leonardo, não somos nós que estamos edificando a igreja, é Cristo que está edificando a igreja. Repousamos nessa promessa. Edificar a igreja é obra de Cristo. A nossa obra é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque o edificador da igreja é Cristo. Outra vez perguntaram para John MacArthur, um pastor americano, como é que ele estava edificando aquela grande igreja que ele era pastor. Ele disse: não estou edificando. Como? Não, a obra de edificação da igreja é de Cristo, eu não estou competindo com ele. É Cristo que está edificando a igreja, não somos nós. Nossa tarefa é pregar, é adorar a Ele. Como igreja de Cristo, temos uma intimidade sagrada com Ele. Ele disse: a minha igreja. Isso fala dessa intimidade. A igreja, ela é a preciosa possessão de Jesus, minha igreja. Aqueles que atacam a igreja, atacam o próprio Cristo, né? A igreja é a menina dos olhos de Deus, conforme Zacarias 2:8, falando para o povo de Israel. A menina, a pupila dos olhos de Deus. Coloca o dedo lá na pupila que vai doer. A igreja mantém essa relação íntima, pactual com Jesus Cristo. Como igreja de Cristo, somos invencíveis. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A vitória é certa, não por nossos méritos, pela nossa capacidade, mas porque ela está edificada sobre Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como igreja de Cristo, nós temos uma autoridade. E ele diz aqui: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Não pense que isso é automático, que você diz, declara, né? Tem algumas pessoas que acham que é assim, mas isso é um equívoco. Eu vou ligar e você está, vou desligar e você está desligado. Eu vou ligar e está ligado. Não é assim. Esse ligar e desligar diz respeito à pregação e à disciplina. Quando a igreja prega o evangelho, ela tanto liga quanto desliga. Quando é da disciplina também, o exercício da pregação e da disciplina diz respeito a essa autoridade de ligar e desligar. Irmãos, a mensagem do evangelho, ela cheira, mas o evangelho também fede. Para aqueles que recebem a mensagem é cheiro de vida, mas para aqueles que rejeitam a mensagem é cheiro de morte. Para aqueles que não se quebrantam diante da mensagem, essa mensagem fede, mas para aqueles que se dobram e recebem a mensagem, o evangelho cheira. Já disse um puritano que Deus, pela boca de um homem, Ele tanto abençoa como amaldiçoa pessoas. Pela boca de um mesmo homem, quando profere, quando prega o evangelho, essa palavra vai abençoar, mas vai amaldiçoar a gente também. Como? Pela boca de um mesmo homem, né? Assim acontece a pregação do evangelho, o exercício da disciplina, né? Quando a igreja se mostra fiel a Deus e a sua palavra, ela sanciona na terra as decisões do céu. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando ela se mostra fiel a Deus e sua palavra, ela sanciona na terra as decisões do céu. Liga e desliga. É um grande privilégio termos uma igreja saudável para frequentar. Uma mãe amorosa que ensina a verdade apostólica por meio de pastores ordenados e equipados por Deus. A mesma mãe que nos dá nascimento espiritual também nos alimenta amorosamente. Primeiro com o leite da palavra e em seguida com o alimento mais sólido. Essa mesma mãe que nos ensina a verdade, nos alimenta, também nos disciplina quando necessário
por meio de pastores fiéis designados pelo nosso Pai Celestial. Amemos a igreja. Ela é a igreja de Cristo, ela pertence a Ele. Ela está fundada sobre Ele. E ela está sendo edificada por Ele, pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.